dessa apresentação o objetivo é conversar a respeito do assunto manufatura aditiva dentro do escopo de uma coisa chamada indústria 4.0, ou manufatura avançada, ou indústria avançada, o que vocês quiserem, tudo só uma questão de branding. Se indústria 4.0 é mais germânico, vem de produto alemão, indústria avançada é muito mais americano, vem de produto americano, muito mais na base de software, e manufatura avançada é um programa criado pelo governo americano para traduzir a sua vontade de trazer empresas para o seu espaço. Então, em termos práticos, se vocês quiserem ter mais informações do que eu vou falar nesses minutos, vocês podem acessar, foi um trabalho conduzido aqui, que vai ter uma apresentação já tarde do CTIC, mas foi um trabalho feito junto com o MDIC, junto com o BNDES e mais 300 empresas do país afora, onde o projeto teve suporte da Unesco e foi durante todo o ano de 2015 e 2016 uma pesquisa feita para verificar quais eram os pontos importantes que a gente tinha que considerar. E sim, concordo com o Hugo, fortemente a gente tem uma ampliação muito grande das questões de conectividade. E quando a gente fala de conectividade, eu acho importante botar como ponto de partida uma revolução que está tendo em termos muito mais de consumo do que de tecnologia. Eu acho que a gente andou muito rápido com a tecnologia nos últimos 60 anos, 70 anos, e agora, com uma possibilidade bem grande, a gente saiu de 650 milhões de habitantes, assim, glórios, 150 anos, alguma coisa disso, e foi para cerca de 7 milhões e meio de habitantes. Essa mudança de patamar diz que a Revolução Industrial, com certeza, ela é uma das responsáveis por isso. Mas a responsabilidade vem diretamente proporcional a 3 fenômenos. Um fenômeno da Revolução Industrial é que a gente tem mais comida, classicamente. Se tem mais comida, as pessoas hoje morrem de fome, não por falta de comida, mas por falta de gestão. Então, a pessoa vive mais porque tem mais comida, tem mais gordo. Um outro fato importante é que a gente tem um número sinistro, muito menor, de pestes. E se a gente tem um número menor de pestes, significa dizer que a gente vive mais. Tá bem? A grande última peste que a gente teve foi a gripe espanhola, que o PT, eu acho, trabalhou na época, ou alguém aqui da USP trabalhou com gripe espanhola na determinada época. Da Primeira Guerra Mundial, inclusive, isso passado. Mas o fato nevrálgico é que não temos mais essas grandes epidemias. A grande última epidemia, que é a epidemia de gripe, matou 5 mil e poucas pessoas nos últimos 10 anos. HIV, que seria a grande força, não foi. Então, outro fator importante também para uma mudança de atitude da população, classicamente, é a falta de guerras. Falta de guerra, vive mais. Então, 3 fatores importantes. Esses 3 fatores importantes fez com que a população saltasse de 45 anos de idade, lembra do até que a morte separe, 45 anos de idade era suficientemente bom. Mas, agora com o pessoal nascendo agora, tendo uma perspectiva de vida de 120 anos, significa dizer que muda completamente o patamar. Em termos práticos, a indústria nova surge para tratar o fato de uma vida mais longa. E ponto final. E se esse é o ponto final, classicamente o impacto não é sobre a tecnologia, mas sobretudo sobre o indivíduo e sobre as sociedades em volta daquele indivíduo. E daí que vem um conjunto muito grande de características que a gente pode desenvolver, e a área de manufatura aditiva necessariamente é um processo que facilita muito a customização de soluções. Ponto. Esse é o ponto mais nevrálgico que a gente pode pensar. Quando a gente coloca esses fatores, a gente pode pegar, juntamente com a manufatura aditiva, um conjunto agregado de várias tecnologias que hoje habilitam esse assunto todo a ser trabalhado de uma forma muito barata. Barata mesmo. Em termos práticos, eu lembro muito bem quando a gente comprou uma máquina da Stratasys, em 2005, no projeto FAPESP, de $450 mil. Hoje, os nossos alunos lá no ITA, para começar a trabalhar no CCM, eles devem, para se candidatar a uma vaga, eles devem fazer uma máquina de prototipagem rápida. Prototipagem rápida. Então, eles devem, com condição sine qua non para ele trabalhar em projeto de máquina. Poxa, se isso acontece, o que a gente pode dizer dentro desse processo todo? A gente tem alguns conjuntos que habilitam aqui. A robótica colaborativa, por exemplo, a gente começou um projeto com a Embraer em 2007, que é um projeto de montagem de fuselagem, que começou com algo por volta de R$7 milhões. Hoje a gente coloca robô autônomo por milhares de reais, nesse caso, com os mesmos robôs que a gente trabalhou naquela determinada época. Então, dentro dessa contextualização, foi feita uma pesquisa recentemente pela Deloitte, eles verificaram o seguinte: se você fosse trabalhar com manufatura avançada, quais seriam as tecnologias habilitadoras que você poderia trazer para o jogo? E sim, aparece aqui a manufatura aditiva com muita propriedade. Nos Estados Unidos é a 8ª maior
é a 8ª prioridade. Na China é a 11ª prioridade. Na Europa, a 9ª prioridade. O que é interessante é que da primeira prioridade até a 11ª prioridade, independentemente de quais são os países, sempre foram as mesmas. E aí a gente tem um outro conjunto de analytics, uma parte de desenvolvimento de novos materiais, como a colega lá da Gerdau comentou e perguntou, desenvolvimento de novas estruturas aqui, o processo de fabricação, e assim vai lá pela frente, um aumento de realidade aumentada e vai lá para frente. O que é importante dizer é que nesse mundo que o pessoal está querendo agora, como característica principal, é passar da atividade de manufatura, de conectividade, mas passando agora, nesse exato momento, para uma questão forte de visibilidade. Então, a gente tem duas características que são fortes na área de manufatura aditiva. Tanto o desenvolvimento de novos materiais, e aí a manufatura aditiva não necessariamente vai ser layer by layer. Não necessariamente. Ela pode ser completamente, tem outras dimensões, não somente 2D plus, 2D plus, 2D plus. Pode trabalhar completamente diferente nesse caso. Mas, fundamentalmente, se você quer desenvolver um bom equipamento, você precisa ter os dados sendo trabalhados. E esses dados sendo trabalhados, só na máquina já dá um monte de big data aí que você tem que combinar um com o outro, e aí vai um grande desenvolvimento. Resultado prático, não é somente o número de patentes de máquinas de manufatura aditiva que tem crescido no dado tempo, mas fundamentalmente o número de empresas. E esse número de empresas, basicamente, se você for olhar aqui no país, só na área de manufatura aditiva com polímeros, a gente tem já quase uma centena de startups trabalhando pelo país afora. Eu acho que eu tenho aqui uma empreendedora, né? Você tem uma empresa, né? Jornalismo, na verdade, né? Mas já, você trabalha sempre com o mundo de manufatura aditiva, então você te vê em todos os lugares falando sobre os processos. Mas o fato nevrálgico, gente, é que mudou a lógica de comportamento de negócio. O negócio é que mudou. E aqui vai depender, quando a colega pergunta se vai utilizar cerâmico, quando o outro colega pergunta se vai usar metal, vai depender do tipo de segmento, basicamente, que está sendo utilizado. Eu tive a oportunidade de ver agora, tempos atrás, o pessoal trabalhando, professor Reginaldo, com manufatura aditiva lá no MIT, na área de biologia, para a fabricação de órgãos. É um processo completamente distinto. Mas, esse pessoal que estava trabalhando com máquinas para a fabricação de órgãos começou a derivar para outra coisa, que é mais fácil, já que consegue fazer uma coisa parecida com órgãos. A carne você pode tentar fazer. Então, o pessoal estava começando a trabalhar desenvolvimento de carnes, modelos de carnes, picanha, steaks, para veganos. Ou seja, é a questão básica, para quem você vai vender. Tem uma leva de veganos aí, loucos de vontade por saber de manufatura aditiva, que é comida diferente, que eles podem colocar, porque eles não comem carnes por questão filosófica, fundamentalmente, não porque não gostam do gosto. Minha filha é vegana e não come por filosofia. Então, nessa questão, a gente tem as chamadas e-plants, que são plantas customizadas para determinados tipos de coisas. Isso aqui não é um trabalho meu, isso aqui é um trabalho da McKinsey. Do ano retrasado. E outras questões ligadas para plantas em customizações de massa, plantas inteligentes para alta escala e para melhoria de produtividade, que são as máquinas convencionais já pré-existentes, que a gente adapta e pega informações. Aí, por exemplo, as máquinas híbridas são máquinas para melhoria de produtividade. Você basicamente coloca numa máquina só, e outras 2, 3 variam. Então, máquina de brownfield, melhorar a produtividade. Só que o que é diferente é situações que a gente não consegue mais trabalhar. Por exemplo, no Brasil são abatidos cerca de 15 milhões de frangos por dia, 45 milhões de toneladas no milho preciso. Consequentemente, você precisa de vários processos de manufatura que são discretizados para esse dia a dia. E aí o controle desse processo todo vai à manufatura avançada no dia a dia. Bom, em termos práticos, a gente vê aqui no final do trabalho, que foi feito lá pelo MIDIC, pelo MCTI, MCTIC. MCT, pode ser, professora? Mais fácil. Bom, no final das contas, a gente percebeu que sim, tecnologia é uma coisa fundamental para se trabalhar, e esse aqui é um evento tecnológico abordando classicamente esses assuntos. Mas a gente tem um mundo que vem por trás dessa variação tecnológica, e eu quero dizer para vocês que necessariamente essas tecnologias todas novas, habilitadoras, elas vão influenciar diretamente nas questões de novas regulações, novas legislações, também desenvolvimento apto para a infraestrutura. Por exemplo, o Zanata esqueceu de dizer que aquela quantidade de equipamentos que a gente tem lá no laser de Joinville necessita de uma estrutura um pouquinho robusta para a geração de energia elétrica, né, Zanata? A conta de luz vai aprovar algo por volta de R$60 mil por mês.
a conta de luz. 60 mil reais por mês, algo robusto para um instituto de pesquisa. Vocês que são coordenadores sabem muito bem o que significa 60 mil reais só de conta de energia, não estamos nem falando de pessoal. Bom, dentro dessa lógica, se a gente precisa mudar tudo isso aqui, como é que a gente trabalha esse mundo? E aqui a gente tem a base de tudo, que tudo bem, a gente pode desenvolver máquinas extremamente interessantes, novos materiais metálicos para serem colocados na estrutura de fábrica de máquinas metálicas, novas características de fusão de material com polímero, ou com metal, ou com cerâmica, você pode botar o que você quiser. Novos materiais e projetos de máquinas é uma vertente clássica que está sendo desenvolvida. Mas quem faz essas máquinas? E o que impacta essas máquinas no nosso dia a dia? Só para ter um exemplo da questão de indústria 4.0 e conectividade, digitalização, e internet, e big data, e inteligência artificial, tudo acoplado a isso junto, por exemplo, muda a lógica. Se você usa um Uber hoje para trabalhar, para usar um determinado táxi, muda diretamente a questão hoje nos Estados Unidos já, a questão de você utilizar um cadista, ou um fabricante, ou um CAM, ou um projetista de uma máquina que ele pode ser uberizado. Simplesmente uberizado, porque se você pode estar conectado, você pode uberizar qualquer pesquisador pelo mundo afora. Essa já é uma tentativa de vários sistemas de conexão. Se a gente pode ser uberizado, como é que fica a lei trabalhista para isso? Essa é a principal causa de conflitos trabalhistas nos Estados Unidos hoje. Essa questão de gamificar a qualidade do trabalho de pessoas envolvidas com tecnologia. Gamificar. De repente você fica melhor do que ela, e aí tem um aspecto ético a ser trabalhado, tudo que você pode imaginar, todas as lógicas ligadas a isso. Bom, em termos práticos, o fato é, pessoal, que independente do que a gente está falando ou não, hoje a gente tem 3,5 milhões de habitantes na face da Terra trabalhando com algum tipo de contrato assinado. Esses 3 milhões de habitantes na face da Terra, 1 milhão de pessoas estão em profissões que não existiam antes de 2011. 11. Significa que tudo que a gente está falando aqui está mudando muito rápido. Em termos práticos, o mesmo Fórum Econômico Mundial que faz esse tipo de análise disse que daqui a 6 anos, 65% das profissões que serão inventadas, que existirão, serão ofertadas, ainda não existem, serão inventadas. Olha só isso. Significa dizer que tipo de profissional a gente tem que ter para projetos de máquinas. E isso eu achei fantástico lá em São Carlos, professor. Instigando os alunos, porque não é só uma questão de projeto, é uma questão de concepção do negócio. Completamente diferente. Não é por via de regra, não é não conhecido que o que acontece na prática em São Carlos é um imenso de novas empresas, de startups que saem de lá. A maior quantidade de doutores por metro quadrado e assim vai. Eu acho que é a maior cidade com startups do Brasil. Pode não ser a mais forte, mas é a maior de startups do Brasil. E daí, gente, para cada questão ligada a desenvolvimento de recursos humanos, que eu acho que isso aqui é a parte mais nevrálgica de todo o processo, se a gente quer competir com cerâmica, quer competir com outros tipos de materiais em projetos de máquina, tem que ter gente boa. O pedigree está muito claro já. Então, por exemplo, na minha área aqui, aviação e aeroespacial, a gente já sabe quais são as ferramentas técnicas que cada um tem que ter. O nosso colega lá que está fazendo doutorado, você sabe muito bem quais são as ferramentas. Não sei se você está programando também, deve estar programando, e se está programando Python, ou R, alguma coisa desse tipo. Óbvio que essa é a profissão que vai ser mais chamada. Aliás, uma coisa que a gente pode dizer aqui nessa sala é que ninguém fica desempregado. Porque essa é uma das profissões clássicas que estão sendo mais requisitadas, desenvolvimento tecnológico e programação com sensoriamento junto. Bom, mas o fato é que isso tudo aqui não tem impactado em número de empresas. E aí que vai, professor Reginaldo, que é a questão de desenvolvimento de habilidades cognitivas dentro das corporações. E fundamentalmente, habilidades cognitivas dentro das universidades. Eu termino a apresentação aqui dizendo que, basicamente, a expansão de máquinas novas ou a expansão de novos materiais, ela é fundamentalmente uma questão de base. Base mesmo. Ou seja, para entender, se o negócio não é mais a máquina e o negócio é o indivíduo, como é que a gente vai entender o indivíduo? De uma maneira completamente distinta. E aí vai uma mudança completamente lógica nas organizações. Por exemplo, se na organização anterior o nosso centro de P&D era repleto de profissionais de engenharia e homens, com a idade variando entre 20 e 35 anos, 25 e 35 anos, o que a gente tem agora em todas essas grandes empresas é uma mixagem imensa de variação de gênero, variação etária, variação de regionalidades, para entender justamente o que o cliente está pedindo nesse caso. Parece bobagem o que eu estou falando, mas não é não. Isso aqui é um dado da Deloitte, agora, que faz uma pesquisa com a capacidade de produção de vários países. Esse tamanho da bolha aqui é a capacidade de manufatura no ano 2014.
E eles disseram em 2014, o pessoal da Deloitte, que em 2020 os Estados Unidos suplantam a China em faturamento de manufatura. Eles disseram, sabe por quê? Porque a percentual, que é esse azul escuro, de pessoal com talento, capacidade inventiva, é maior nas empresas americanas do que nas empresas chinesas. Quem viver verá se isso aqui é verdade ou não é verdade. Mas o fato é que o desenvolvimento de pessoas, nesse processo nosso todo que a gente está falando, ele é retratado numa sala como essa. Muito respeitosamente, eu falo que a gente está no IPT, eu acho que é um dos lugares mais orgulhosos que a gente pode falar do Brasil. Se tem um brasileiro, não tem um brasileiro que não pode não gostar do IPT. Não é possível? Não é verdade? A gente está falando de manufatura aditiva, uma tecnologia extremamente importante hoje no dia a dia. Mas temos uma sala só de convertidos aqui, né, professor João? Falta gente pra caramba dentro desse contexto para falar desse assunto aqui, basicamente. E ali eles estão vendo. Bom, conclusão não tem nenhuma a respeito desse assunto. Basicamente, eu acho que a gente está no meio de um turbilhão, de um furacão, que fundamentalmente a gente precisa trabalhar o desenvolvimento de pessoas para produzir mais máquinas, e aí vai a mudança do conteúdo, a mudança da nossa fase curricular, desenvolvimento de startup, tudo isso é importante. Mas, fundamentalmente, nesse projeto do governo federal, que foi muito importante, eu quero dizer sobre a liderança aqui da nossa imediata, que vai apresentar hoje à tarde, esse trabalho já deu para ver claramente que os caminhos estão mais ou menos claros aqui para a gente ter que trabalhar. A gente tem que estar enrolando, por exemplo, bancar os testes, desenvolvimento de pessoas, assim. Muito obrigado, pessoal.